Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MedTraining Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro. Você encontra a gente no X por @MedTrainingPod Podcast. E no episódio de hoje vamos falar sobre deficiência de testosterona feminina. Que tal dobrar a aposta em nome do lucro? E comigo tenho Cecília Isick. Tudo bem, Cecília? Oi, Hugo, tudo bem? Esse tema eu espero ser um presente nosso para todas as ouvintes, para elas não serem enganadas, como tem acontecido às custas aí de desinformação, que afinal, né, Hugo, tem coisa que a gente sabe que as pessoas fazem de idiotice, mas tem coisa que as pessoas fazem porque elas são manipuladas e não têm outras informações para combater, né? Então, hoje a gente está te dando a informação necessária para você não ser feito de idiota. Eu diria que é influenciado, né? E é influenciado por uma narrativa. Essa narrativa ela acontece em vários pontos, né? Por exemplo, quando eu falo de criptomoedas no Bloco Podcast, né? Eu falo de uma hardware wallet, por exemplo, e aí a pessoa vem, não, mas o melhor é não sei o quê. Não, cara, não tem melhor. Tem superfície de ataque, tem prós e contras, é melhor usar mais que um sistema, é melhor, né? Mas assim, mesmo assim não existe sistema perfeito. Então não tem melhor ou pior. Tem entender cada um e usar. Mas por que é assim? Porque fazem uma narrativa para a pessoa acreditar que é assim. Da mesma forma que se cria uma narrativa para dizer que alguém com, sei lá, 20 miligramas de testosterona está com testosterona, com uma síndrome de deficiência de testosterona, como seria possível alguém assim com cromossomo XY. Né? Então, cria-se um problema, dá-se a esse problema uma série de sintomas genéricos causados pela vida e sociedade moderna, né, de pessoas que trabalham em escritórios e lidam com o que eu chamo, né, no curso de uma vida de cubículos, né, que é aquela pessoa condicionada a um trabalho mental estressante, né, lidar com o mundo corporativo o dia inteiro e fica com uma série de sintomas inespecíficos que, na verdade, são sintomas de um estilo de vida ruim. Né? Hoje a gente, pós-pandemia, a gente viu muito isso acontecer, de pessoas que abriram mão disso, né? Aproveitaram o trabalho remoto, foram para o remoto, mudaram de estilo de vida, uma vida mais interiorana, onde a pessoa tem qualidade de vida, não fica dentro de transporte coletivo numa grande cidade por várias horas durante o dia, para chegar num lugar onde ela poderia estar pensando exatamente em outro lugar, fazendo a mesma coisa. Então, essa série de sintomas inespecíficos, como cansaço, sonolência, sensação de fadiga, não consegue organizar direito as ideias, vive muito estresse, uma série de coisas assim, associam-se isso a uma possível causa inventada. Mas se você controla a narrativa, e essa narrativa é controlada e influenciada, muitas vezes através de eu falo esse absurdo aqui, mas eu falo uma série de coisas corretas ali. Então a pessoa... Eu consigo usar da verossimilhança e até mesmo de uma credibilidade que eu consegui falando verdades e coisas corretas para que eu crie este problema, a pessoa se identifica, ou seja, isso é o gatilho da dor do marketing, né? Eu estou indo passando o seu gatilho. Olha, eu sei o que você está passando. Eu sei qual é o problema. E eu posso te ajudar. E esta perversidade
mercadológica, e veja bem, eu não tenho problemas com mercadológico, eu acho interessante que a pessoa queira te vender, eu só acho errado ela te vender algo mentiroso. Sim, Né? você está tentando, na verdade, é uma coisa predatória, né? Uhum. É você convencer porque você tem algo para vender e alguém quer comprar, tá ótimo. Isso daí é normalíssimo e é da humanidade, né? Mesmo que seja uma coisa troca por troca ou uma oferta, não é nada em troca, as pessoas querem fazer trocas voluntárias, isso é ótimo. Agora, uma prática predatória em que no final você faz com que a pessoa tenha prejuízos, né? Um malefício para a pessoa, aí a gente já não está falando de comércio, a gente está falando de trambicagem, né? E você levantou excelentes pontos. Esta narrativa que é construída, né? Então, assim, ativa o gatilho da dor, te mostra um problema que você está sentindo, e a solução, não raras às vezes, vem com uma série de implantes. E aí você volta lá naquele implante, no episódio do implante, né? Que, se eu não me engano, é o episódio 2, que a gente fala claramente como isso está enriquecendo, né? A via de administração que está enriquecendo a categoria médica, que é uma via completamente desnecessária. Mas aí o que você faz? Você diz à pessoa, não, olha, 10 nanogramas por decilitro é muito pouco. Lógico que você está com esses sintomas. Faz o quê? Uhum. Bota uma dose suprafisiológica. Esta dose suprafisiológica, óbvio que vai melhorar algumas coisas, especialmente libido, né? E aí a mulher vai ficar praticamente no cio, fazer um monte de besteira, mas se sentir mais disposta, porque ela está dopada. Isso é doping, né? E Exato. achando que ela está simplesmente repondo algo ou uma situação, como eu vou dizer, uma situação que está dentro da normalidade, né? Então, assim, não, olha, eu reponho testosterona. Oi? Mulher? Tá com intenção de virar menino? Não. Então, não tem que repor nada. Né? Como Essa assim? Onde que você perdeu a sua? Que testosterona era essa que você... assim... né? Era Onde você tirou hermafrodita, isso? tinha testículo, né? Qual que é a história, né? Então, não tinha nada disso. Ou o chip da beleza, né? Como foi muito bem colocado e estereotipado, e que bom que continue assim, né? Porque colocou-se também no medicamento algo que, né, uma panaceia, né? Resolve todos os problemas de fungo na unha, a queda de cabelo, né? Enfim. E aí foi feito tudo isso, mas colocam a mulher numa situação em que não é um problema médico, né? Assim, aquelas queixas normalmente são problemas comportamentais de estilo de vida. Sim. Problematizam isso com um problema médico inexistente. Usa-se perversamente de exames clínicos para que para que justifique uma Montar a intervenção, narrativa, né? para Olha, eu tenho validar a outro narrativa, aqui. né? Sem embasamento nenhum, mas aí a persuasão já está ali na clínica, então a pessoa já foi acolhida, já comeu o seu lanchinho com whey na recepção, já foi, já Brincou no massageou, tablet. já brincou no tablet, já massageou o ego, já fizeram ela se sentir importante, né? Já pediram uma série de exames antes, porque afinal de contas meu médico é preocupado, ele já pede antes, porque aí já tem conduta na primeira sessão, Consulta, né? A primeira consulta, como se as pessoas precisassem de exames prévios para fazer alguma coisa que é desconhecida, né? Porque afinal de contas a queixa é desconhecida. Mas faz-se isso, faz todo esse volume para a pessoa se sentir importante,
para chegar ali e falar, não, realmente é isto, olha aqui, né, pede um monte de outros marcadores que eventualmente algum vai dar alterado porque vai dar alterado, né? Pede cortisol, por exemplo, 3 horas da tarde, que a pessoa está num puto estresse no trampo e para só para fazer, para dar alterado. Ó, tá vendo? Seu cortisol também está elevado. Isso significa que você está inflamada. E não sei o quê, e todo aquele joguinho sedutor, né? Que o cara poderia estar usando para pegar a mulher, mas, né? Enfim, uma coisa Cada mais um tem a útil para sua ele. prioridade. Né? Mas faz tudo isso, a pessoa se sente especial. Não, olha, então vamos intervir. Porque tem aqui, a gente precisa repor essa testosterona, eu tenho um implante, então é muito mais seguro, você não precisa ficar se lembrando de tomar, e vai te dar mais disposição, e vai mexer, vai melhorar a sua libido, e não sei o quê, e tal, e todo aquele papo sedutor. Ah, por que não, né? Então a pessoa vai, faz aquilo, coloca-se numa situação de dosagem suprafisiológica, sente algum alívio, mas não algum alívio, e muitas vezes isso coloca ela numa tolerância aumentada para lidar com um estilo de vida que está fazendo mal, da mesma forma que fazem com o exercício. Então, exato. Aumenta a tolerância da pessoa a aguentar mais estresse, quando na verdade isso devia ser uma sinalização clara, é uma sinalização clara do corpo para você diminuir estresse, mas ou seja, dá motor para ela pisar no acelerador e ir mais fundo nesse estresse, coloca a situação de vida cardiovascular de longo prazo, metabólica, em aumento de risco, mas certamente não vai ser esse médico que vai tratar isso, né? Porque quando o teu coração dá um sinal, quando a tua glicemia dá um sinal, você vai num médico de verdade, né? Você não vai ficar brincando de estética e boa disposição. É o maior indicador, né? Sim. Eu acho que isso daí é um ótimo indicador para você pensar também, voltando lá no nosso episódio, né? Como escolher um bom médico. Você escolheria este médico também se você estivesse numa doença de risco de vida, né? Uma doença grave, era nele que você ia também? Eu acho que isso é uma coisa importante para você considerar antes de você seguir um tratamento dele, né? Claro que tem coisa que você só vai perceber ali depois da consulta, de ter realmente conversado com o médico, mas esse cara te mostra durante a consulta uma preocupação, né, de quem vai te ajudar, não só nessa parte bonitinha, mas que ele banca cuidar de problemas de saúde, porque senão talvez seja melhor uma segunda opinião. Porque esses que gostam do chip da beleza não costumam ser pessoas que tratam problemas de saúde decorrentes, né, do uso excessivo dessas medicações. É muito oba-oba, mas na hora que o bicho pega, ele não dá conta. Observa se esse médico tem a capacidade, né, se ele te mostra ter um acervo de estudo e trabalho de quem lida realmente com vidas, ou se só lida com o teu bolso. Pois é. E isso coloca de novo a importância de não só a mulher, mas a pessoa ser responsável pelas próprias decisões de saúde, buscar orientação adequada, e esta orientação adequada muitas vezes não está nas mídias sociais. Buscar uma segunda opinião, né? Por mais que pareça sedutor, por mais que pareça seja lá o que for, não saia de uma consulta médica sem saber exatamente o nome das substâncias que você ou que a proposta de tratamento está sendo feita. Faça a sua própria pesquisa,
Leia a bula desses remédios. Né? Não é uma leitura difícil. Bula de remédio já foi uma leitura muito mais técnica. Hoje é uma leitura muito mais popular. Né? Explica, né? Você vai tomar uma Durateston, vai estar escrito lá, é um hormônio assim, assim, assado. É um implante de testosterona. Leia sobre quais os efeitos da testosterona no corpo. Né? Leia sobre uma série de questões, qual é o medicamento, para que ele serve originalmente. Veja bem, existem medicamentos que têm o uso off-label, ou seja, ele foi feito para uma coisa, mas ele mostrou na prática clínica efeitos positivos para outra coisa. Entenda se você está tomando um remédio dito on-label, ou seja, se você está tomando essa medicação porque ele trata exatamente a causa do que ele diz, ou se você está fazendo um uso off-label dele, ou seja, o remédio foi colocado no mercado, tem um outro efeito que faz... tem efeito positivo para uma outra situação. E olha, isso é muito comum, tá? Remédios usados off-label é uma coisa muito comum. Então, e mesmo medicamentos antigos, como a metformina, né? Depois começa a se avaliar, poxa, a metformina serve também para melhorar a fertilidade da mulher que tem ovário policístico, também serve para ajudar a tratar determinados tipos de câncer na mulher. É engraçado, assim, porque você fala, imagina, você vai no médico e ele te passa metformina, você olha, pô, eu não sou diabética, esse médico é louco. Não, existe função off-label de vários medicamentos, e às vezes o mesmo medicamento em doses diferentes tem funções diferentes. Um médico te passar uma coisa off-label não é sinônimo de trambicagem não, tá, gente? Pode acontecer, e muitas vezes é um remédio muito bom para aquele problema, ele só não está ainda na bula. A bula é uma das últimas coisas que muda, né, Hugo? Então, tem coisa que é consagrada já como off-label, que seria on-label se já tivesse na bula. Mas isso é uma das últimas coisas que muda. Por exemplo, a quetiapina é um estabilizador de humor, usado de segunda geração, usado para estabilizar o humor, de transtorno bipolar, de uma série de coisas assim. Só que em doses baixas, ou seja, muito menor que a dose terapêutica é de 200 a 400 miligramas, em dose de 25 até 50, é utilizado 12,5, 25 e eventualmente 50. É utilizado como indutor do sono. Um indutor do sono que não vicia, né, como os ditos tarja preta, né, mas os benzodiazepínicos, e que tem dado um efeito muito melhor e muito mais positivo do que os próprios benzodiazepínicos, que já apesar deles serem indutores do sono, já é recomendação pela psiquiatria, ou pelos estudos de sono, né, neurologia, psiquiatria e as medicinas de sono, para que seja retirado do paciente. E veja bem, você olha a quetiapina, não tem exatamente isso ainda nas bulas normalmente. Ou é comentado como uso secundário, mas já é, pela prática clínica, a primeira opção. Então, entenda que eu falei isso, né, para você ter uma ideia de onde é esse uso e para que você está usando esse remédio. Né? Se ele é um label ou off-label, para você começar a entender isso e formar não só a tua opinião, mas como poder voltar numa consulta e fazer perguntas ao médico. Olha, por que você está me dando um hormônio que vai dar espera-se uma dose de testosterona muito maior do que a dose para uma mulher normal? Pois é. Entendeu? É bom você... Ou ir num outro especialista e fazer essas perguntas, né? Falar, olha, eu não sei, isso aqui me colocaria numa situação assim, assado. Tipo, faz uma lição de casa, porque o corpo é teu, a saúde é tua. Sim, se for dar errado, vai dar errado para você. Adianta você ser a vítima? Não, o problema continua estando com você. É igual aquela coisa de ser atropelado porque não olhou os dois lados da rua, mas estava na faixa.
faixa não gera um escudo mágico protetor, né? Então, você ir num médico e não averiguar o que está sendo feito para ter certeza de que aquele tratamento é o ideal ou é seguro, pelo menos para você, te coloca numa situação de vítima, sim. Mas ser vítima não desfaz o prejuízo. Quem Exato, se lascou foi você, não tem exato. processo jurídico, não tem indenização que vai te devolver, tipo, um rim, sei lá, causou uma insuficiência renal, você ficou dependente de diálise. Ah, Exato. legal, eu ganhei 1 milhão na justiça de indenização. Gasta logo esse 1 milhão, porque quem faz diálise morre bem cedo, né? Adiantou alguma coisa? Não, porque quem se lascou foi você. É feio, é meio triste falar isso, mas é verdade. Não dê Exatamente. espaço para ser vítima. Se você for vítima, tenha certeza que você fez tudo que estava ao teu alcance para não ser, né? É o mesmo ponto de você atravessar em cima da faixa e não olhar para os dois lados. E simplesmente ir. É obrigação do porque é uma motorista. faixa. É obrigação do motorista parar? É. Mas se ele não ver quem vai ser a vítima que vai sofrer o maior prejuízo? Você. A mesma coisa o médico. O médico pode ser processado, pode perder a licença, pode ter uma dor de cabeça? Pode. Mas quem vai pagar com a vida é você. Exatamente. E é por isso que não adianta levantar a bandeira da vítima. Tudo bem, todo mundo vai ter empatia por você, todo mundo vai falar coitada, vai dar um like no teu post. Quem continuou lascado foi você. Você é a mulher que usou testosterona e vai ficar rouca. Você é a mulher que vai ter que fazer uma cirurgia corretora de clitóris e ter problemas de sensibilidade e intimidade de casal e autoestima. Você que vai ter que ficar fazendo um monte de terapia laser para tirar pelo da cara. Você é a pessoa que vai ter que correr atrás de prejuízo. Então, seja a primeira pessoa interessada em não ficar no prejuízo. Enfim, eu acho que todo mundo quer se sentir melhor, todo mundo quer buscar formas de envelhecer bem ou de conquistar um objetivo de uma maneira menos sofrida possível de perda de peso ou de ganho de peso, o que for. Só que para não ser sofrido e para você chegar no resultado que você quer, o tratamento tem que ser certo. Não é fazer qualquer coisa porque a tua intenção é aquela. Não sejam precipitados. Então, Exato. deficiência de testosterona em mulher não existe. E isso é uma coisa que é muito fácil de enganar, porque nos exames de sangue vem um valor de referência masculino e vem um valor de referência feminino. E aí é que cai o pato. Porque tá lá, em feminino é de, sei lá, 15 a 50. Depende do laboratório, o que vai vir escrito. E realmente a maioria das mulheres está por ali. Agora, se uma mulher tiver 12, ela não tem deficiência de testosterona. Se ela tiver 60, ela não tem excesso de testosterona. O que acontece é que o exame de sangue, os laboratórios, eles fazem o quê? Eles são criados, os exames, voltados para a população-alvo. A população feminina não é uma população-alvo do desenvolvimento dos exames de testosterona. Porque em muito poucas situações você tem que pesquisar testosterona na mulher e normalmente você vai olhar vários outros exames juntos, né, outros derivados dos hormônios sexuais. E aí fica muito fácil de enganar. O exame ele não tem nenhum tipo de... ele não é específico, ele não dá um valor exato para o valor feminino, porque ele é muito baixo. Esse exame ele lê bem valores acima de 200, 300, que é o valor do homem. Então, a máquina, ela tem falha de leitura. Ela não pega o número perfeito certinho. E mesmo que pegasse, digamos que é 30 e era para ser 30 mesmo, a máquina foi sensacional, ela leu certo. Isso não importa para a mulher nesses valores, porque a testosterona ela não é produzida em grande quantidade no corpo feminino. Simplesmente não é.
e não precisa ser, e o que a gente produz, tanto pelos ovários quanto pela supraadrenal, tá ótimo, é o suficiente para a gente viver. Em muitos casos, em casos muito específicos, perdão, é que a gente vai se preocupar com isso. Quando? Quando a mulher tem um tumor na supraadrenal, quando a mulher tem ovários policísticos, quando a mulher tem algum tipo de câncer que responde que tem receptores de hormônio que respondem ali aos hormônios sexuais. Agora, por que você está com dificuldade de perder peso, cansada, com dor no corpo, não é diagnóstico de deficiência de testosterona. E não vai ser também usar testosterona que vai resolver a sua vida. Ela, no máximo, vai funcionar como aqueles aditivos em motor de carro, né? Não sei o nome disso, mas que dá... o carro vai correr mais, só que também vai estragar o motor mais rápido, né? É o que eu falo, é aumentar a tolerância de uma pessoa a continuar lidando com um ambiente que está fazendo mal para ela e o corpo e a mente dela está sinalizando isso. Esse aqui é o pior. Isso é que eu acho mais leviano do médico, né? Porque assim, uma mulher fazer um exame de testosterona e dar 0, tá dentro do normal, né? Tá dentro do esperado. Pode ser momento do dia, pode ser uma série de coisas assim. Então, aquelas alterações que se pega pedindo exames desnecessários para justificar procedimentos que ele já queria fazer antes mesmo de você marcar a consulta, porque é isso que ele está vendendo nessa maneira de influenciar. Isso é o culto dele, né? Isso aqui ele não fala. É o que eu vou resolver. Essa é a dor que ele vai, entre aspas, resolver. E nesse caso não é resolver. Resolver o problema dele. Resolve o problema financeiro dele e aditiva você, ou seja, te coloca em uma situação de doping para lidar com capacidades estressantes maiores. Da mesma forma que a gente tem periodização, a supercompensação, e se a gente chega num treino inadequado, a gente entra numa estagnação ou um princípio de overtraining, se a gente dá esteroides anabolizantes nesse momento, você aumenta a tolerância desta pessoa em suportar um treinamento que era inadequado. Então, é isso um dos maiores avisos que eu faço na medicina do esporte, e não raras às vezes eu sou ignorado justamente pela questão do enriquecimento médico, né, e o conflito de interesse que isso coloca. Mas nem tudo que brilha é ouro, né? Mas a pessoa se atrai pelo que brilha. Exato, né? Então, da mesma forma que existe isso em termos de esporte, existe isso em termos ambientais. Overtraining, que hoje na performance, né, no esportivo, no estresse físico do esporte, ele tem outro nome quando ele é mental, né? Mas ele burnout, exatamente. Mas ele acontece da mesma forma. Então, o burnout é um overtraining de situações estressantes na tua vida. E se você está com sintomas de uma vida sendo levada assim, você precisa avaliar a tua vida e a sua capacidade de lidar com os estresses. Então você precisa de um psicólogo, de uma mudança de estilo de vida, de uma série de outras coisas que não uma droga que vai aumentar a tua tolerância para lidar ainda mais com o estresse. Por quê? Para lidar não, para tolerar. Ela vai tolerar mais estresse. Ela tolerando mais estresse, as consequências não vão ser só um burnout. Você começa a ter consequências metabólicas e cardiovasculares. Exato, porque você está colocando o estresse mental, o que é mental não é, gente, assim, não é espiritual, né? Assim, eu vou tomar um banho de sal grosso e o estresse vai embora. Tá bom, seja espiritualizado, mas entenda que problemas de saúde mental têm relação direta com a saúde física.
neurotransmissores, digestão, o gastrointestinal, questões osteomusculares também de tensão muscular pelo estresse e você ter problemas posturais, de ergonomia, de dores pelo corpo que vão deprimir o seu humor e isso prolongadamente gera dor crônica. Não existe um estresse mental prolongado sem tratamento que não vá se refletir em problemas de saúde físico crônicos. Então, isso não pode ser ignorado. Não, eu vou só tomar um chazinho aqui, vou passear na praia um final de semana, vou passar o ano todo com o pé no acelerador trabalhando igual um louco e passar uma semana de viagem nas minhas férias para desacelerar e relaxar. Isso é uma mentira ridícula. Não é uma semana de férias que faz com que você equilibre o resto do ano inteiro, estragando a tua saúde física e mental. Isso é uma mentira gigante. E não adianta remédio nenhum para te fazer tolerar isso, porque o seu corpo não vai tolerar isso muito tempo. Exatamente. E para você entender, né, como dobrar a aposta em nome do lucro, a narrativa que construíram para esse segmento, ela é justamente para mostrar essa dor e quando você já fez esses exames, foi lá, foi atendida, me deu atenção, blá, 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 muito antes disso, quando você respondeu o questionarinho lá de saúde ou coisa assim, ou foi fazer os exames, ou teve uma pré-conversa e tal, o produto já estava esperando por você. Exato, é premeditado. Não é uma medicina personalizada. Ela te dá a ilusão disso. O que o médico queria quando ele fez essa narrativa e divulgou isso para você, ele queria justamente era vender esses implantes. Então, você é só mais uma que caiu nesse funil e Sim. comprou a ideia, né? Foi persuadida até essa ideia. Com todas essas alegorias que eu comentei. Você ser bem tratada, clínica e não sei o quê, vamos fazer por aqui, vou cuidar de você, olha essa alteração, as caras e bocas, olha, isso aqui é muito importante. Veja bem, olha só como a sua testosterona está baixa, dá para ficar muito melhor, você vai se sentir mais disposta. Esse convencimento todo, quando você preencheu a fichinha, olha, quando você mandou a primeira mensagem, olha, estou interessada na consulta, era esse o objetivo já. A solução Sim. dele era isso. Então, você está ali, né, para ser enganada. Cara, para sair de lá com um procedimento feito, achando que aquilo vai resolver, ter um alívio dos sintomas, mas não por resolver a causa, mas para você estar dopada para aguentar mais, para tolerar mais do estilo de vida que te levou até ali. Até passar o efeito e você voltar. Até passar o efeito, e aí vai fazer o quê? Não, sabe o que é? Talvez essa dose esteja baixa. A gente começou pouquinho, vamos fazer um outro, mesmo preço, mesmo implante, dobrar a aposta. Porque, afinal de contas, por que a gente não pode pisar mais no acelerador? Né? Você já fez uma, vamos fazer duas. E sempre vendendo a mesma conversinha, né? De que, Exato. olha, a gente começou de um jeito super seguro e isso aqui Exato, vai fazer a diferença. Eu quis começar mais leve, né, para a gente ver se surtiu um efeito, porque veja bem, eu sou minimamente intervencionista, então se a gente conseguir o maior benefício com a mínima dose, melhor ainda. Isso é o discurso verossímil, porque isso o bom médico fala. Exato, é o lobo com a pele de cordeiro, porque todo médico começa com uma dose mínima para fazer ajuste depois. Isso não é sinônimo de bom médico. Se o cara faz o oposto, é claro que ele é um péssimo profissional. Mas, de forma geral, todo médico vai começar com uma dose mínima e ir ajustando aos poucos. Isso não é sinônimo de que o cara é sensacional e diferenciado. Então, tá certo. Tá óbvio que tá certo começar com uma dose mais baixa e subindo. Agora, isso daí é o básico.
É o E aí, básico, e aí né? começa a dar Não os é, não é probleminhas, né? diferencial. Você sobe testosterona numa mulher que está com um estresse de vida elevado, as consequências passam a ser metabólicas. Aí começa a dar dislipidemia ou aumento de resistência à insulina. O que ele vai fazer? Não, vamos Mais um implantar aqui mais implante. um medicamento, né? Porque aí vai controlar a sua glicose, não sei o quê, e blá blá blá. Entendeu aonde a coisa está indo? É o convencimento, é o acolhimento, é a resolução temporária dos sintomas, não por tratar a causa, mas por te dopar para tal, né? É dopar. Eu acho engraçado que essas pessoas são as mesmas pessoas que vão num psiquiatra e ficam com medo de tomar um remédio proposto pelo psiquiatra, porque eu vou ser uma pessoa diferente. Ai, que ódio. Eu fico. Eu não sei se Olha, eu vou ser eu mesma. Sabe, eu quero um episódio para falar disso. Depois essa mesma eu vou pessoa falar. se dopa de outra De maneira tudo. De um para monte de também porcaria. agir de maneira muitas vezes psiquiatricamente alterada, né? Porque a gente sabe, né? Só para mulher que não sabe ou para pessoa que não sabe estar ouvindo isso, não se inicia tratamento psiquiátrico com pessoas em uso de hormônios esteroides. Tem que tirar. Não se usa. Então, assim, se existe esse possível impacto psiquiátrico, entenda que, dentre outras as coisas, você está tomando uma droga com potencial psiquiátrico. Tá? Então, assim, se você não tem medo de você ser você mesma para tomar uma sertralina, tenha medo de não ser você mesma para tomar uma testosterona. Sim, Né? tem muito impacto vamos no sistema homogeneizar assim, neurológico. né? Vamos... É questão de. Especialmente Tem se que for parar. trembolona, porque aí já é sabido que tem Porra. morte neuronal. Tá? Então, assim, causa demência. Né? Vamos lá, a gente tem que pensar nas coisas de uma maneira desapaixonada, porque é o que eu sempre falo, as suas células estão pouco se lixando para o que você tem de opinião, elas funcionam do jeito que elas têm que funcionar. Então, a hora da gente escolher remédio, tratamento, não é uma hora em que a gente tem que priorizar quais são as tuas crenças culturais. Ai, porque eu acho que é muito pesado usar um antidepressivo. Eu gosto mesmo do meu implante de testosterona com gestrinona, com oxandrolona. Sabe, assim, honestamente, minha senhora, é mais honesto se você falar para mim que você quer fumar maconha. Eu prefiro. Sabe? É uma conversa mais honesta. Então, não dá para ser desse jeito, porque você está dizendo que um antidepressivo é extremamente perigoso, quando é um tratamento consagrado, testado, 20 mil vezes avaliado, on-label, né? E querendo usar um negócio que é super diferentão, alecrim dourado, que você, aquela selecionada pelos deuses do algoritmo da mídia social, descobriu pela propaganda paga do cara que não sabe quem é você e ele está procurando o teu perfil de pessoa porque o que ele quer vender ele já sabe. O caminho foi invertido. Existe um monte de questionamento sobre até onde médico pode fazer propagandas por questões éticas. Antigamente era basicamente assim, o médico cava um buraco, se enfia lá dentro no escuro, se aparecer alguém, a primeira coisa que ele fala é pedir desculpa. Né? Você que tem que achar o médico. Agora não, a gente já sabe que a gente pode fazer um certo nível de propaganda. E tudo bem, afinal de contas, você está enfiada num buraco, como é que nego sabe que você está lá, né? Então tem que ter propaganda. Mas a propaganda precisa ser pautada em dizer o que você faz, quem é você, o que você sabe, qual que é o seu foco de atendimento. Quando você vê uma propaganda médica em que o médico está fazendo propaganda de remédio, de tipo de tratamento, você já pensa, peraí que a carroça está na frente do boi. Porque eu posso usar quantos remédios? Eu posso prescrever o remédio que eu quiser, certo, Hugo? Agora, claro que ninguém vai ver eu fazendo uma propaganda falando essa aqui é você sem dipirona. Por quê? Que não tem isso. Você precisa fazer uma propaganda dizendo que você quer vender dipirona? Não.
Muito né? bem. Agora, é óbvio que eu posso prescrever dipirona para um monte dos meus pacientes, dependendo do caso deles. Agora, se eu sair por aí pagando a propaganda para mostrar para alguém me ver dizendo que eu faço um super tratamento com dipirona, é porque aquela pessoa já estava interessada em saber sobre a dipirona. Eu só calhei de ser a propaganda que ela viu e gostou. E aí vai depender de cor, de onde que você colocou o botão de marque sua consulta, se o botão era de borda arredondada, se tinha contraste entre o fundo e a tela, e se você editou bem a foto no Photoshop. Aí vem-se, quem sabe, aquelas programações neurolinguísticas de marketing. Mas é porque a pessoa queria vender aquela dipirona e a outra fica procurando quem é que vende dipirona por aí de um jeito mágico. Aí é que a coisa está totalmente adulterada e foge da boa prática médica e foge também de você, consumidor. Porque a pessoa que é a consumidora da consulta médica também tem que ser honesta. Você quer resolver um problema ou você quer se entupir de remédio? Pois é. Né? Olha, senhoritas, Senhoritas, dependendo de quanta testosterona aí é que usou. tá. Senhoritas sem pênis, né? Ainda. Você não tem e não terá disfunção de testosterona. Guarde isso para sua vida. E vamos chegando ao final de mais um episódio. Lembra, se gostou, deixa o joinha, deixa o comentário. Manda isso para alguma amiga sua que precisa saber disso, que precisa não ser enganada dessa forma, que precisa parar de financiar esse charlatanismo médico, tá? Então, manda isso para ela. Isso é muito importante. Isso salva vidas, isso salva consequências irreversíveis em corpo, tá? E mande isso para alguém que importa, manda no grupo da família, né? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.